Boa noite. Deixa eu tentar fixar aqui. Vamos começar a nossa live. A Carol já entrou aqui. Boa noite. Pronto. Deixa eu ver se ela aceitou aqui direitinho. Olá, Boa noite, Bárbara, Carol. tudo Tudo bom? bom? Tá me ouvindo direitinho? Tô sim, e você? Tá tudo tranquilo aqui. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda também, Carol. Agradeço por ter aceito o convite dessa live. Para quem está chegando, sou Bárbara Guiar, sou advogada trabalhista e a minha advocacia é exclusiva para trabalhadores. Então, nesse momento de pandemia, o que é que aconteceu, né? Infelizmente, muitos trabalhadores tiveram aí que voltar ao mercado de trabalho. Então, eu conheço trabalhadores, né, que ficaram 6 anos numa empresa, 7, e aí teve que passar novamente por um processo seletivo, coisas que eles não estavam mais habituados, né? Já estava muito tempo numa empresa. E essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Mas, Carol, eu agradeço por ter aceito aqui o convite. E fala um pouquinho de você para quem ainda não te conhece. Perfeito. Bárbara, obrigada aí pelo convite, viu? É sempre um prazer, né, a gente fazer essas trocas, né? Então é muito bom aí. Eu sou psicóloga, sou recrutadora, headhunter, e hoje o meu foco é ajudar profissionais a voltarem ao mercado, né? Então esse é o meu foco hoje. Eu tenho um método, né, aí através do LinkedIn. Inclusive, essa semana amanhã eu vou começar um curso gratuito, né? Quem ainda não se inscreveu pode ir lá no meu perfil depois da live se inscrever, que vai ser o LinkedIn Gerador de Entrevistas. E hoje eu ajudo profissionais a voltarem para o mercado, né? Eu tenho uma empresa de outplacement, né? Uhum. De recolocação. Faço ainda, né? Sou recrutadora ainda, mas o meu foco hoje é esse, né? Então, lá no meu perfil também tem bastante dica aí de entrevista, de currículo, de LinkedIn, né? E o que você falou é muito verdade. Tem pessoas que ficam anos numa mesma empresa, de repente nunca teve que procurar emprego na vida e quando tem que fazer isso fica perdido porque as coisas mudaram muito, né? Então é sempre Totalmente. bom a gente falar desse tema aí. Gratidão pelo convite. Pronto, perfeito. Então vamos começar aqui a nossa live. Bom, primeiramente eu acho que quando a gente fala em entrevista, a gente está falando aqui nos erros, né? Vamos focar em erros. Mas eu acho que se falar em erro, o que é que eu penso, né? Eu já fui entrevistada, eu também já fui entrevistadora. Então, eu já fiz entrevista para estagiários, né? Seleção para entrar lá no escritório, para advogados também. Logicamente que a gente nota algumas coisas, né? Porque às vezes você pode ser muito qualificado, né, no que você faz, mas tem a questão da linguagem corporal também, né? Você transmite uma insegurança por recrutador. Então a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que a gente podia falar antes da entrevista, né? Que é um erro que muita gente ainda faz, que é a questão da pontualidade, né? E aí a gente vem com aquela questão que a primeira impressão é a que fica, né? Então, em relação, alguma dica em relação à pontualidade, você também vê como um erro? Como é que você vê essa questão? Acho que é o básico, né? A gente fala de tanta coisa que é mais avançada, mas acho que o básico é o básico, né, gente? Acho que chegar no horário, se preparar para a entrevista, no mínimo olhar, né? Hoje em dia é o aplicativo, né? Antes era olhar onde é a entrevista, né? Estão acontecendo ainda bastante entrevista presencial, mas a grande maioria foi para online, né? Então hoje acho que é Uhum. muito importante você ver antes onde é o local da entrevista. Eu sempre fazia isso, né, também como entrevistada, né? Se era um lugar que eu nunca tinha ido antes, eu via mais ou menos como é que era o trajeto, como é que eu poderia fazer para chegar um pouco antes. Se é através de um aplicativo, se é um aplicativo que eu nunca usei, o que custa baixar esse aplicativo antes para fazer um teste, né? Para não ter aquele problema de na hora da entrevista dar algum problema. Ter uma boa Parece que tudo internet. acontece. Se chover, vai chover. Se o pneu do carro vai dar. Parece que no dia da entrevista tudo acontece, né? Ter uma boa internet, né? É muito engraçado falar isso, porque É. uma das primeiras entrevistas importantes que eu fiz na minha vida foi para a empresa que eu fiquei mais tempo, né? Que foi para a Latam Linhas Uhum. Aéreas. Eu lembro até hoje que no caminho para ir, eu não acho que eu não cheguei atrasada, eu não cheguei bem no horário, assim. E eu vi o trajeto 1 milhão de vezes, era um lugar que eu nunca tinha ido, não era no aeroporto, né? Era tipo na academia lá. E eu lembro que eu vi um ônibus para pegar tudo certinho, né? Quem não vai de carro, né? Não tinha, eu acho que não tinha Uber na época, não sei, não lembro. Uhum. Não era muito comum Uber na época. E aí eu peguei um ônibus que eu fui parar no meio de uma favela, eu tive que descer,
né? E aí ainda troquei, né? Porque quando a gente tá assim nos perrengues, né, Bárbara? Não sei se você já passou por isso. Eu tava com a sapatilha, só que eu tava com o salto na bolsa. Então eu tive que parar ali no meio da favelinha pra colocar o salto pra chegar no salto, né? E eu lembro muito disso, assim, de eu pesquisar muito, muito caminho e no dia lá ainda pegar um ônibus que provavelmente era o ônibus Sempre errado. acontece. É impressionante, sempre acontece. Aí, às vezes, você chega na empresa, na entrevista, toda suada, com aquela falta de ar, e aí qual é a impressão que você, né, dá, né, para aquela pessoa que ele está entrevistando. Então, acho que talvez, se a gente for aqui pontuar, talvez seria o primeiro erro, é o básico, né? Eu acho que essa preparação antes é até mais para a pessoa do que para o recrutador. Acho que eu nunca fiquei reparando se a pessoa tava suar. Claro, né? Se era uma situação muito atípica. Ai, assim, gente, né? eu reparo. É Eu que você reparava. também. Uma outra coisa que eu ia falar, né? De dress code, né? Por exemplo, no seu que é no escritório de advocacia, tem um dress code, é muito importante, né? Essa questão da imagem. Então, por exemplo, claro, se a pessoa tá com uma pizza debaixo do braço, se a pessoa tá com um cheiro estranho, né? Isso realmente a gente vai perceber. Mas eu acho que para a pessoa também, porque é o seguinte, por exemplo, né? Imagina que você vai participar de uma dinâmica de grupo de 4 horas, né? E aí você chega sem se alimentar, não comeu direito, ou com muita vontade de ir no banheiro, né? Ou suado, chegou assim, até com falta de ar, de tanto que correu para chegar no horário. Isso vai afetar a tua performance, né? Não tem como, eu acho, porque você vai ficar ali, as suas necessidades básicas, né? Não tão ok. Então, em algum momento, naquela vontade de ir no banheiro vai te atrapalhar, a fome vai bater e aquilo vai te atrapalhar. Então, acho que esse cuidado pré é muito importante, né? A gente tomar esse cuidado pré. Então, desde olhar o caminho para a entrevista, ou no caso hoje o aplicativo, desde comer alguma coisa antes, né? Mesmo que você tá em casa, come alguma coisa para não ficar com fome durante. Eu já passei por isso e é horrível, você não consegue se concentrar com Horrível. fome ou com vontade de ir no banheiro e tal. Então, se programe para isso, eu acho que isso é muito importante mesmo. E a questão de pontualidade, eu acho que é o básico que não tem como fugir, né? Você chegou atrasada no processo seletivo, você já demonstra, se não tiver um bom motivo, né? Porque já aconteceu, sim, de candidato atrasar comigo, mas tem um motivo, aconteceu alguma coisa, né? E dá pra gente atender. Mas muitas vezes pode ser que você perca uma oportunidade que era só aquele dia ali, de repente o recrutador tá com o tempo contado e não consegue te entrevistar, e você pode, inclusive, perder uma oportunidade, não só ficar má impressão, como você também perdeu uma oportunidade, né? De você perder o tempo do recrutador e você não ter outra chance. Então, o básico, eu acho que é o básico, né, gente? O mínimo que vocês precisam fazer é isso. Se programar para chegar no horário e cuidar das suas necessidades, né? Para você chegar bem. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria só dar um oi aqui para o Jefferson Rodrigues, Gilberto, Soraya. Deixa eu ver quem está mais aqui acompanhando. Boa noite para vocês e boa noite para todo mundo que está chegando. Se vocês estão gostando da live, aperta aqui no coraçãozinho, compartilha para chegar aí o máximo de pessoas, né, que estão precisando dessas dicas, tá certo? Então vamos continuar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aqui nos comentários e a gente vai dando uma analisada nas perguntas, tá ok? Perfeito. Bom, e já falando até mesmo de dress code, questão de vestimenta. Dá para errar? Como é que funciona? Porque, assim, são dicas básicas, mas mesmo assim, ainda tem gente que não se prepara nesse quesito. Não é isso? Isso. É importante a gente falar, sim. Só a sua imagem que ficou um pouco travadinha aqui, Bárbara. Não sei Mas se é a tua voltou? internet. Tô te ouvindo Deixa eu bem, ver. só não tô te vendo. Não sei se o Deixa eu pessoal tá tentar vendo. colocar no 4G. Tô sim. Melhorou. Agora a imagem Pronto. É voltou. porque eu coloquei no 4G. Às vezes acontece isso, quando a gente tá no Wi-Fi. Não entendo muito bem, né? Mas vamos lá. Beleza. Então vamos falar aqui de vestimenta. Como é que é? Você acha que é primordial você estar bem vestido? Ou é só algo superficial? Como é que, na sua visão, se isso é um erro ainda, realmente, que os candidatos, os trabalhadores, né, cometem em relação a uma entrevista?
Sim, sim. Eu vou voltar também na questão da vestimenta, a questão Perfeito. de você estar confortável, tá, gente? Porque às vezes ali você tá com um salto apertado, as meninas, né? Eu, Meu, você tá ali com o pé doendo, ou não consegue andar direito, né? Então, eu sempre, primeiro de tudo, você pensar em uma roupa. Eu já vou falar do dress code aqui pra orientar vocês melhor, né? Mas é uma roupa que você se sinta confortável. É só uma roupa que estiver te apertando, que estiver te machucando, isso vai atrapalhar a tua performance ali, porque você não vai conseguir focar 100% na entrevista. Então, esse é um primeiro ponto sobre dress code. Um segundo ponto é, eu, por exemplo, já reprovei candidato por conta de dress code, né? E eu vou olha contar pra só. vocês qual foram esses casos aí que, na verdade, foram algumas vezes, mas foram casos específicos, mas é só pra vocês entenderem a importância do dress code, né? Quando eu trabalhava na Latam, eu entrevistava pilotos. Pilotos. E deixa eu ver se foi um caso de. Não, foi um caso de comissário, esse que eu vou contar aqui. Pilotos é raro, né? Igual advogado, é raro Uhum. eles irem com a roupinha fora do que tem que ser, né? Mas era um comissário. E a gente pede, né, pra entrevista de comissário, que eles vão com uma roupa assim, né, que ele já sabe, eles são orientados na escola, onde eles fazem a formação e tudo mais. Uhum. Mas não foi pelo fato dele não ir com a roupa, né, não foi por isso. Mas tava todo mundo lá, eu falava que era o dia dos pinguins, né, todo mundo igualzinho, com a roupinha bonitinho, né, porque queria a vaga Branca de e preta. comissário, as meninas com a sainha, com saltinho, os meninos com terninho, todos bem bonitinhos. E era a única pessoa que não tava com essa roupa, né? Tava dava pra ver que a roupa era muito maior, a calça era muito maior que o número dele, não tava com o blazerzinho que normalmente eles iam e tudo mais. Mas não foi esse motivo da gente, só pra vocês Sim. entenderem, tá? Não é tipo assim, ai, nossa, não veio com a roupa que eu queria, vou reprová-la. Não. Mas já é um motivo pro recrutador investigar. Por que que todo mundo, né, veio tão... e ele não, né? E ainda mais um tipo de cargo que é o sonho de muita gente. E aí, investigando, a gente viu que não era desejo dele ser comissário. Ele estava ali porque o padrasto dele falou que era legal, e aí ele foi, pegou uma roupa emprestada no dia e foi. Então, o que aquilo mostrou pra gente? Que ele não estava interessado. Se ele tivesse, Uhum. ele tinha dado um jeito de estar com a roupa que tinha que estar, né? Ou com a roupa que era esperada. Se fosse qualquer outro motivo, vamos supor, não teve dinheiro e tudo mais, tranquilo. Mas o fato era que, no final, a gente descobriu que era falta de interesse. Então, é uma coisa que o seu dress code mostra também, falta de interesse. Se você vai para uma entrevista desarrumado, com uma roupa rasgada ou amassada, ou enfim, com alguma coisa ali que não tá legal, aquilo demonstra ali para o recrutador, para quem vai te entrevistar, que você não se preparou também para a entrevista. Então não é o Uhum. simples fato de falar, nossa, olha a roupa dela. Não, porque realmente, gente, é aquela coisa, aquela máxima sempre é válida, né? Não é questão de você ter dinheiro. Você pode ser pobre, mas ser um pobre limpinho, organizadinho, né? Então não tem a ver com, se a roupa é bonita ou feia. Não tem. Mas você tá, no mínimo, a pessoa vê que você passou a sua camisa para você ir pra entrevista, né? Sim. Que você pegou, São que seja pequenos detalhes, né? pequenos detalhes. Eu lembro que quando eu comecei também, eu falo dos meus perrengues, porque a gente teve um começo, né, Bárbara? Eu tenho certeza que você Verdade. também. Você Verdade. deve ter passado uns bons perrengues. E eu tinha uma Verdade. camisa que era a camisa de entrevista. Já deixou separadinha, né? Não, tinha que usar e já Olha, mas lavar. essa dica é ótima. Essa dica é ótima. Então, para quem não tem dinheiro de ficar comprando, pega compra uma camisa e separa só para isso, né? É uma ótima dica. Isso mesmo, isso mesmo. Eu lembro que eu tinha. Ela era uma socialzinha com uns detalhezinhos assim. E aí eu tinha que usar e já lavar, né? E a minha mãe era viva na época e ela passava pra mim. Ela passava bem bonitinho, sabe? Pra ficar bem passadinha. Então era isso, assim, eu já usava e já... Dica pra vocês, já usa e já põe pra lavar, porque pode ser que amanhã te chame pra uma outra entrevista, entendeu? Olha aí. Perfeito, Então perfeito. já põe pra lavar. Então pode ser aquela única roupa que você tem, mas que seja uma roupinha bonitinha. E aí falando de dress code, né, Bárbara? Até aproveitando que você é advogada. Gente, se eu Uhum. vou para uma entrevista no escritório jurídico, seja para uma vaga de estágio, seja para uma vaga de advogado, mais ou menos, é uma questão de noção também, não é, Bárbara? Assim, tipo, Sim, vocês sim. sabem como que se veste, o que é dress code? É como as pessoas se vestem naquele lugar. Então, quando você vai no escritório de advocacia, a não sei que tenha um muito inovador hoje em dia, né? O que eu acho que ainda na advocacia é um pouco mais difícil isso, as pessoas vão estar ali, com terninho, com roupinha social bem bonitinha, porque é questão da profissão, né? Faz parte. Sim, Então, exatamente. então você sabe que é esperado que você vá para uma entrevista no escritório jurídico com um terninho, com uma roupinha, que a gente fala de advogado, digamos assim, né? Então, isso é dress code, é você fazer uma leitura, você ter uma noção do que te espera de você naquele lugar, tá? Perfeito. Inclusive, uma vez eu entrevistei um advogado, mas era numa multinacional que eu tava, só que lá,
né? Nem os advogados, os gerentes, né, da área não usavam terno e gravata. E aí o candidato foi de terno e gravata. O que tudo bem, porque eu acho que nos escritórios, né, normalmente é assim que funciona. Já é E aí, esperado. já é o esperado. E aí eu, na entrevista, falei assim, olha, nossa, você foi muito bom, tal. Só que na próxima entrevista não precisa vir de terno e gravata. Até por uma questão de não intimidar, né, os gerentes e tudo mais. Não teria problema, não seria um big problem. Mas foi uma orientação que eu dei. Mas uma dica que eu dou para vocês é pesquisar sobre a empresa. É uma startup? Né? Se você jogar lá no Google hoje ou lá no LinkedIn, você já sabe mais ou menos como as pessoas se vestem, né? Então, em startup, eles já são um pouco mais liberais, né? Já liberam algumas outras coisas. Só para, Carol, para quem não entende, startup é aquelas empresas pequenas empresas que estão começando, não tem muito capital ainda está em desenvolvimento, certo? Só para deixar claro aqui o pessoal. E isso, e empresas também com uma pegada mais de, tipo, Google, Facebook, sabe? Que eles, tipo, não, você pode vir de bermuda, iFood, que os caras trabalham de bermuda e tá tudo bem, tá tudo certo. Exatamente, vai de acordo com a política da empresa, né? Vai de acordo. Do tipo Mesmo de negócio. Isso. Mesmo assim, gente, na entrevista, por mais que você tá indo numa uma empresa muito good vibes, né? Que você já viu que ela permite muita coisa, não vai no primeiro dia de bermuda, né? Vai com uma calça. Não tem erro, tá? O que não tem erro em entrevista de emprego? Uma calça social para os homens. Se não tem calça social, uma calça jeans, de preferência sem recorte, sem nada, uma lisa, né? Então, para cargos mais iniciais, não tem problema nenhum você ir de calça jeans, nenhum, zero problema. Ele é uma calça jeans mais escura, nesse caso não tenha uma calça social, uma calça jeans mais escura ou é diferente? Sim, seria o ideal uma calça jeans mais escura, mas se você não tem na sua casa, no mínimo, gente, quando for comprar uma calça jeans da próxima vez, compra uma que não tem rasgo, que não tem, sabe, nada de diferente, uma lisa, pelo menos, né? Mas isso para cargos mais iniciais. Quando você já chega, por exemplo, num cargo de analista, de assistente para cima, já é legal já ir com uma calça social que você compra, né, gente? Se você for de São Paulo, que a gente tem o Brás, eu tenho certeza que de onde você for tem um lugar que você consegue comprar uma calça social por um valor baratinho. Pode ser de segunda mão, pode pegar emprestado, né, gente? Nesse momento, a gente pede mesmo. Pô, fulano, você pode me emprestar sua calça social? É só um dia, né? Então, você vai lá e pega emprestado. Uma calça social para os homens, um sapato fechado ou um tênis fechado, se não tiver um sapato. Uma camisa polo, se for um cargo mais inicial, né? Igual eu tô falando para vocês, assim. Pode ser uma camisa polo, se não uma camisa social mesmo. Não precisa em cargos iniciais, a não ser que seja lá para ser um estagiário do escritório jurídico e de terno e de gravata, não tem necessidade, né? Então, isso é o básico que funciona. E mulheres, hoje em dia, gente, uma boa sapatilha fechadinha, né? Uma calça social ou também uma calça jeans fechadinha, sem nada, sem nenhum preco-teco, né? Sem nenhum rasgadinho. E uma camisa também sem estampa de preferência para não passar nenhuma mensagem. Mais discreto, né? Mais discreto. Mais discreto. E sobre cores, gente, é isso. Menos é mais, tá? Na entrevista de emprego não é o momento para você ir com um adereço super... Nada fashionista. Nada fashionista. Estampa também é melhor evitar. Vai com uma roupinha lisa, uma cor mais clarinha, né? Não vai todo de preto também, que o preto ele mostra um distanciamento. Então, se for... Pode colocar preto sim, mas tipo no blazer, na calça, mas a camisa deixa uma camisa branca. Ou uma camisa mais clarinha, né? Perfeito. A gente tá recebendo aqui, eu tô dando uma olhada nas perguntas, mas enquanto eu olho, comportamento durante a entrevista, né? Eu acho que um erro que talvez as pessoas ainda fazem é falar mal da empresa anterior, né? Então, muita atenção em relação a isso, porque isso pode ser não tão legal na hora de você estar aí durante a entrevista, né? Qual erro você acha que também é crucial, né? A pessoa pode aí perder até mesmo a oportunidade. Fora os que a gente já comentou. Eu acho que sempre, número 1 de tudo, é mentira, né, gente? Inclusive, aproveitando que você falou de falar mal da última empresa, hoje os recrutadores, os bons recrutadores, né? Eles usam um método de seleção por competências. O que é isso? Ele vai te perguntar situações que você viveu, que você passou por determinada coisa, né? E vai explorar algumas coisas ali. Então pode ser que você... E é isso que acaba acontecendo, inclusive o objetivo desse tipo de entrevista, é você sem querer falar algo que não deveria falar.
Não é pegar, não é tipo, ai, me fez uma pegadinha. Não, o intuito é que você seja o mais sincero possível. E nós, recrutadores, nós temos técnicas para ir te cercando até você falar a verdade, né? Até você dar falar o que a gente quer ouvir, né? Uma entrevista, na verdade, é uma investigação sobre a sua vida profissional. Então, o recrutador, ele vai te cercando, né? Então, não é que você, às vezes, conscientemente, você vai pensar assim, não, eu não posso falar mal da empresa que eu trabalhei. Mas aí o recrutador vai fazer uma pergunta, né? Lá na frente, aí você cai. Você Exatamente. acaba falando. Isso. Ah, você pode me dar um exemplo do que te tirava do sério? Aí, sem querer, você fala da última empresa, né? Ah, por que você saiu? Essa é a mais clássica que vai... Se você não tomar muito cuidado, você vai acabar falando mal da última empresa, né? Então, uma regra geral aqui para todo mundo é menos é mais, né? Então, não precisa dar um montão de detalhes sobre as empresas que você trabalhou. Uma outra coisa até que eu separei aqui para falar de entrevista, né? O que eu percebo como um dos maiores erros, assim, principalmente de quem tá muito tempo sem fazer entrevista, é o recrutador perguntar assim, me fala um pouco sobre você. Aí a pessoa fala, aí o que ela começa falando? Fala um pouco dela, né? Conta a história e tudo mais, e termina falando umas coisas que, tipo, o recrutador não perguntou. É uma pessoa que sai totalmente do foco do que foi perguntado. Então, a mesma coisa que eu perguntar assim pra você, Bárbara, me conta um pouco sobre a sua carreira profissional. Você começa contando, no final você fala assim, não, mas essa empresa, eu quero muito trabalhar nessa empresa por causa disso, 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 porque na última empresa que eu trabalhava, nananana. Então a pessoa quer falar muito a mais e além de se queimar... Acaba se prejudicando, né? Além de se prejudicar, porque isso é o nervosismo faz isso, né? Então, uma dica master pra vocês aqui é menos é mais. E presta atenção, ouve. Eu sei que vocês estão nervosos, eu sei que a vaga às vezes é muito importante pra vocês, mas primeiro ouçam a pergunta pra você poder entender o que você precisa responder. Sem ficar adivinhando, né? Outro erro que as pessoas cometem, Bárbara, tentar adivinhar o que o recrutador quer ouvir. Mas responder antes que perguntou. Exato. Né? Antes da pergunta. Exato. Aí dá aquela sensação de ansiedade também um pouco, né? Exato. E não tem porquê, gente. É tipo assim, me conta sobre você. Você vai contar a sua história se você se programou para isso. Ah, por que você saiu da última empresa? Um motivo rápido, não precisa. Aí a pessoa quer ficar justificando, né? Por isso que eu falei que a mentira é o número 1. Gente, vocês se enroscam muito nas entrevistas quando falam mentiras. E nós, recrutadores, sabemos, não é à toa que a maioria dos recrutadores são psicólogos, né? Então a gente sabe quando vocês estão mentindo. Fica claro. Então a gente vai investigando até você cair. E aí quando você está contando uma mentira, aquilo não é verdade. Então o seu cérebro não vai fazer um caminho natural de resposta. Ele vai buscar sempre inventar, né? Porque é uma mentira. Então nisso você corre muito risco de falar coisas que não tinha que falar, de falar mais do que tinha que falar, entendeu? Isso eu vejo muito claro hoje nas simulações de entrevista que eu faço, né? E essa é uma das coisas que mais acontece, da pessoa se perder, porque ficou, não, eu vou falar isso aqui, ponto fraco, eu vou falar isso aqui porque é isso que ela quer ouvir. E aquilo não é verdade. Então você vai falar e você vai se enroscar, né? Porque aí você contou uma mentira e o recrutador vai investigar a mentira. E é uma mentira. Então você vai cada vez mais se afundando na mentira que você inventou. Por isso que mentira, gente, é o número 1 de coisas que vocês não podem... tem que tomar muito cuidado, né? Com a mentira. Porque é uma coisa que vai te enroscando. E se por acaso o recrutador desconfiar que você tá mentindo, isso é uma coisa que com certeza reprova de cara, assim. Perfeito. Então a gente falou, só para resumir aqui, pontualidade, vestimenta, o que mais? Mentiras, falar mal da empresa anterior e também, vamos ver o que é que a gente pode falar. Ser direto também fala ponto, muito, né? Mais sucinto, direto ao ponto. Ser mais objetivo, né? Porque também falar muito prejudica, né? Aquela pessoa que é mais tagarela, fala, a pessoa chega assusta, talvez, né? E também falar pouco, eu acho que é muito difícil, realmente é muito difícil. Mas eu acho que a pessoa fala assim, fala o que te perguntou e pronto, né? É isso, é claro que focado na venda, né? Porque a entrevista de emprego é uma venda, tá, pessoal? Tem que se vender o tempo inteiro. Por isso que você pensa que você tá indo fazer uma compra, né? De um celular. E aí você pega aquele vendedor chato, que não para de falar um minuto. Que você pergunta uma coisa e ele quer te mostrar outra. Você perguntou do modelo X e ele quer te mostrar o modelo Y. Cara, é chato pra caramba, não é? É exatamente isso. Ao mesmo tempo que você vai num vendedor que você pergunta uma coisa e ele, tipo... Só é monossilábico. Sim, não. Cara, também é chato pra caramba, que ele não te ajuda em nada. Então, quando você vai pra uma entrevista, você tá se vendendo. Então, você não pode nem ser um monossilábico. Quando eu falo direto ao ponto, também não é falar menos do que você tem que falar, né? É você responder. É também falar sim ou não. Né?
É você responder o desenvolver que alguma foi coisa. perguntado. Exatamente. Em relação à postura, eu vou falar por mim, assim, eu já fiz entrevistas e, assim, pessoal, a gente nota, é normal, como a Carol falou, é normal ficar nervoso. Mas, por exemplo, você sabe aquelas cadeiras de rodinha que você fica girando? Pronto, eu tô com uma aqui. A pessoa, ela ficava assim, a entrevista toda, toda. Aí eu ficava olhando pra pessoa assim, ó. Meu, então, nunca façam isso, sabe? Porque realmente a linguagem corporal comunica muito. Então, é lógico que aquela pessoa estava nervosa. É normal ficar nervoso, mas tentem transparecer o mínimo possível, né? Assim, é difícil, mas aí com o tempo, com certeza, vai treinando esse tipo de postura, né? Mulheres pegam muito na bolsa, mas aperta assim a bolsa, né? Coloca aqui a bolsa em cima aqui do colo e parece que tá assim naquele amor, naquela paixão com a bolsa, porque não solta de jeito nenhum aquela bolsa. Essas posturas, como é que você vê, Carol? Ah, eu acho que tem o que é normal, né? O que a gente, tipo, a pessoa tá nervosa mesmo. E tem coisas que já dificultam um pouco a entrevista. Porque às vezes o recrutador fica incomodado com aquilo, se for um toque também, Sim, um tique que você tem. pode. O que me incomoda muito também, até como psicóloga, é quando o candidato não olha nos meus olhos. Ah, gente, E é verdade. Acho que horrível, porque ele qualquer fica. pessoa, né, também, você conversar com uma pessoa que não tá olhando pra você também Não, quando a eu acho. pessoa foge muito do olhar, fica falando olhando pra baixo, ou evita muito de olhar no teu olho, primeiro que isso passa, né, desconfiança, né? Você não consegue confiar em alguém que não olha no seu olho, isso é uma coisa Não até tem bem, como. bem óbvia. E outras, eu já fico pensando que pode ter alguma patologia, né? Eu, como psicóloga, eu sei que quando não olha no olho pode estar acontecendo alguma coisa. Então, gente, quem é muito tímido, tenta, né? Pelo menos fixa o olho em algum lugar, mas não fica olhando pra baixo, né? É muito ruim quando a pessoa olha, pelo menos de vez em quando, se eu olhar 100%, mas de vez em quando olha pro recrutador, né? Inclusive, uma dica para essas novas tipos de entrevista que estão acontecendo, né? As pessoas não sabem se olham para a câmera ou se olha. Descobri esses dias essa dúvida aí, né? Se olha para a câmera do notebook, né? Ou de onde está fazendo a entrevista, por exemplo, aqui, a câmera tá aqui em cima, mas você tá aqui, um pouco abaixo da minha câmera. A pessoa não sabe se ela fica olhando para a câmera ou se ela olha para você aqui, né? Gente, Sim, aí uma dica, né? Sempre olha nos olhos da pessoa, mesmo no ambiente virtual, digital. Porque se você ficar olhando lá para a câmera, você não tá olhando para a feição da pessoa. E o ser humano, ele tem uma questão muito forte de conexão. Então, quando eu tô olhando pra Bárbara, ela me dá um sorrisinho, eu vou lá e dou um sorrisinho, né? Isso é uma outra coisa também que vocês podem fazer, que é uma técnica também de gerar empatia, né? Então, se a Bárbara... Tem gente até que fala, se coçar a cabeça, você coça a cabeça também. Mas não precisa ser nesse nível. Mas, por exemplo, a Bárbara deu um sorrisinho pra mim. Dá um sorrisinho pra ela, entendeu? É isso, reciprocidade, né? é conexão, é a conexão. Então, quando você fica olhando pra câmera, pra qualquer outro lugar que não seja pro recrutador, você não consegue gerar essa conexão e essa empatia. E é isso que, no final das contas, como nós somos seres humanos e não máquinas, é isso que vai fazer com que você seja ir para uma próxima etapa, seja contratado e tudo mais, né? Inclusive, Perfeito. eu falo muito também, Bárbara, do brilho nos olhos. Você falou que já entrevistou estagiário, não foi? Você foi estagiário, que você já Sim. entrevistou Advogado também. advogado. Você percebia quando a pessoa queria muito a vaga, assim? Eu percebia muito, muito mesmo. E não só a questão que. É porque, gente, a pessoa que está do outro lado sabe quando a pessoa gosta do que faz e quando está lá por obrigação. Não tem como, né? É isso que você falou, cara, o brilho nos olhos. A fala é diferente, tudo muda. Agora, assim, eu já entrevistei também muita gente que realmente queria muito essa oportunidade, agarrar com todas as forças. Mas, assim, não sei se também você já passou, provavelmente sim, que você deve ter feito, assim, umas 500 entrevistas. De pessoal, assim, gente, eu acho que tem que ser humilde também, porque, assim, eu já entrevistei uma pessoa que falou, eu sou o melhor, eu sou o melhor, você não vai encontrar melhor que eu. Mas, assim, não com essas palavras que eu tô falando, que eu acho que eu falo até um pouco mais doce, né? Assim, mais de uma forma meio hostil, sabe? Meio, sabe? Então, assim, logicamente, você tem que saber que você é bom no que faz, que você ama o que faz, mas às vezes, se você passar a falar desse jeito, né? A empresa, digamos assim, ela pode ter uma visão diferente, né? Uhum. Diferenciada de você. Então tem que ter Exato. cuidado também com esses detalhes, né? Pode ser Uhum. até passar até uma ideia de arrogância, né? Eu gosto muito de falar, voltar pra coisa da venda, né? Então, cara, se, por exemplo, você nunca ouviu falar de uma marca de celular, e o cara fala, não, essa marca aqui é muito boa, ela é maravilhosa, Olha não sei o só. quê. É difícil de você acreditar, né? Porque é o cara falando de um negócio que ele quer te vender.
você. Então, tipo, eu nunca vou falar assim, nossa, não me contrata que sou uma péssima profissional, viu? Ó, você vai passar nervoso se você me contratar. Jamais, que ninguém vai fazer isso, né? Então, a pessoa sempre vai, por mais que seja mentira ali na entrevista, ela vai estar querendo que você contrate ela, né? Óbvio. Então, o que eu sempre falo também, Bárbara, é você sempre trazer a visão do outro para a entrevista. Então, por exemplo, né? Você tem os seus serviços, eu tenho certeza que você tem clientes, eu também tenho os meus clientes. Né? É muito mais fácil alguém me contratar porque meu cliente falou que eu sou boa, Olha só, do que porque eu falei que eu sou boa, né? Pelos resultados. Então, resumindo, pelos resultados. Se vem uma pessoa e fala assim, não, vai lá na Bárbara, que ela é uma advogada excelente, ela me ajudou com o meu caso, deu tudo certo, não tem, vai lá na Bárbara. É muito mais fácil eu te contratar dessa forma do que você falando, você que quer fechar o contrato, falando comigo, não, eu sou ótima no que eu faço, eu sou a melhor advogada do Brasil, né? Cara, eu vou desconfiar. Então, uma dica pra vocês é o seguinte, traz o olhar do outro. Você pode falar assim, olha, Carol, costumam me dizer, meu antigo chefe me falava que eu era boa nisso daqui. Olha, as pessoas no lugar onde eu trabalhava falavam que eu era muito boa em relacionamento, né? O que você tá fazendo aí? Você não tá falando que você é boa, você tá trazendo o olhar do outro que valida 2 vezes aquela questão. olha só, gente, essa dica foi excelente. Anotem aí que foi excepcional. E também, assim, pessoal, já eu comento aqui as perguntas, que tá enchendo aqui a caixinha. Mas, assim, qual é a sua qualidade? Aí as respostas eu já sei, é perfeccionista. Me fala um pouco disso, qualidade, defeito, tem resposta certa? Qual é a dica que você... Porque, às vezes, você falar perfeccionista, acho que todo mundo já espera essa resposta, né? E em relação a isso, né? Esse tipo de pergunta, o que é que você acha? E a resposta, assim, que você considera o ideal? Uhum. Primeiro eu acho que essa vai muito do autoconhecimento, né? Pra gente não cair na mentira, porque as pessoas vão querer, eu vou falar alguma coisa que vai agradar o recrutador. E aí ela pega e fala uma coisa que não é verdade, né? Ou enfim, uma coisa que... Aí eu vou dar uma dica sobre isso. Então, primeiro, autoconhecimento. Uma dica que vocês podem fazer hoje. Perguntar para 3 pessoas no seu convívio, principalmente se for ex-colega de trabalho ou de escola, faculdade, o que eles acreditam que são 3 pontos fortes seus e 3 pontos a desenvolver. E aí, depois, você recebendo essas respostas, você vai ver o que mais aparece ali. Uma forma da gente se conhecer muito, Bárbara, é através do olhar do outro. Então, se 3 dessas pessoas falou assim, ai, Carol, você é muito didática. Vamos supor que eu perguntei para alguns alunos meus e 3 deles falaram que eu sou muito didática. Pronto, eu já posso achar que é um ponto forte meu. E ainda que veio do outro, né? Um outro olhar. É uma qualidade que você pode responder. Exato. Então, é muito legal isso, porque você traz uma coisa pelo olhar do outro e você valida. Então, não é aquela coisa que apareceu uma vez. É aquela coisa que mais aparece. Normalmente, aquela é uma característica tua, tá? Uma outra coisa é você se perguntar. Então, por exemplo, se você quer falar na entrevista assim, o meu ponto fraco é o perfeccionismo. O que eu, como recrutadora, sempre pergunto? No que isso te atrapalha? Porque se não te atrapalha, não é um ponto a desenvolver. Então, é um ponto fraco. Então, se você fala assim, o perfeccionismo me atrapalha porque eu gosto das coisas muito bem feitas. Tá, mas o que isso te atrapalha? Eu já deixei de entregar trabalhos por conta do perfeccionismo. Então... Aí sim pode ser um ponto a desenvolver, né? Mas as pessoas querem falar um ponto que, tipo, não é um ponto, né? Então, eu lembro até, eu sempre dou esse exemplo, que eu falo que na minha entrevista, né? Essa entrevista que eu falei que foi uma das primeiras que eu fiz pro meu estágio, eu sempre falava, qual que é um ponto seu que você precisa desenvolver? Eu sempre falo organização. Eu não sou uma pessoa organizada, eu falo com meus clientes, meus alunos, não sou. Mas o que eu faço para lidar com isso? Então, uma outra coisa. Primeiro, Carol, ser desorganizada te atrapalha? Me atrapalha. Eu tenho que me dedicar muito mais a algumas rotinas, algumas coisas que uma pessoa naturalmente organizada não teria. Então, às vezes eu perco já perdi currículo, por exemplo, né? E aí o que eu tive que fazer para lidar com essa minha desorganização? Por exemplo, nas últimas empresas que eu trabalhei, e até hoje, por exemplo, eu não tenho mais currículo em papel. Eu pego o currículo do candidato em PDF, salvo numa pastinha que eu sei que não vai sumir dali, né? E aí é uma das coisas que eu faço para lidar com a minha desorganização. Então, assim, me atrapalha hoje? Eu deixo que me atrapalhe hoje? Não, mas eu preciso me adaptar a isso. Então, uma outra coisa que você pode falar qual que é o ponto que você precisa desenvolver? Por exemplo, eu preciso desenvolver mais a minha organização. Eu não sou organizada naturalmente,
Por isso que hoje eu estudo um método X de organização. Hoje eu tenho minhas pastinhas. Hoje eu não posso imprimir papel nenhum porque eu perco. Então eu coloco tudo lá. Mas o que você precisa mostrar no final das contas para o recrutador? Esse defeito aqui não vai atrapalhar na minha performance na empresa. Mas não deixe de ser um defeito. Não é para vocês colocarem uma qualidade disfarçada de defeito, tá? Então, quando você fala assim, perfeccionismo, ansiedade, você tá querendo colocar uma coisa assim, que isso aqui no final pode virar uma qualidade. Ansiedade. No que a ansiedade te atrapalha? Quando você vai chegando na resposta final, você vê que não é ansiedade. Então, por exemplo, os meus clientes que vêm para simulação de entrevista e falam assim, qual que é o seu defeito? Ansiedade. Eu falo, no que a ansiedade te atrapalha? A ansiedade me atrapalha porque quando eu tenho alguma coisa para fazer, eu não consigo ficar dependendo dos outros, né? Eu quero entregar logo, eu sou ansiosa, eu quero entregar logo e não quero ficar dependendo dos outros para poder entregar. Então, não é ansiedade. A gente pode falar de uma outra forma isso, né? Evitem, gente. Tudo que é clichê, evitem. Falem de uma outra forma. Né? Então, como que eu sempre sugiro quando a pessoa chega assim pra mim? O que você pode falar na entrevista, no lugar de sou ansioso? Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender o tempo do outro. Então, quando eu tenho algo para entregar, né, e eu quero entregar muito rápido, às vezes para mim é difícil esperar o tempo do outro. Mas é algo que eu tô trabalhando, né? Eu aprendi que é assim mesmo, que nem todo mundo vai ter a mesma velocidade que a minha, né? Mas é algo que ainda hoje eu preciso sempre me segurar um pouquinho para não me cobrar, para não ultrapassar nenhum limite, né? E pronto, gente. É um defeito, sabe? Porque ninguém é perfeito, mas que você tá trabalhando, né? É importante falar, digamos assim, um defeito, mas o que é que você tá fazendo para melhorar isso, né? Exatamente, ou como você lida com aquilo. E aí é importante falar, né? Você fala, então eu posso ser 100% sincera? Aí, vamos lá. Primeiro que nós temos vários defeitos, né? Eu, pelo menos, tenho um monte. Eu podia fazer uma live sobre os meus defeitos, né? Sobre coisas que eu preciso melhorar. Gente, aí vocês escolhem qual que vocês vão... numa entrevista, gente, vocês têm que entender que você escolhe a visão que você quer passar pro recrutador, né? Eu tô aqui, por exemplo, como figura pública, a Bárbara também aí, tá na casa dela, né? Eu acredito. Tá na casa ou no escritório? Em casa. Tô em casa. Eu tô na minha casa e eu tenho aqui o meu Instagram. Gente, eu escolho o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vocês acham que é tudo que eu mostro? Não. Eu escolho o que eu vou mostrar. Entendeu? Porque eu tenho um objetivo com o meu Instagram. Na entrevista é a mesma coisa. Você vai escolher o que você vai mostrar ali pro recrutador, né? Então você vai escolher. Então, quando você vai falar de um defeito teu, vamos supor que você tá indo para um cargo de vendedor. Aí você chega no defeito e fala assim, é que eu odeio pessoas. Eu odeio lidar com pessoas. E pronto, aí tá ruim. Aí tá ruim. É óbvio que você vai ser eliminado, né? A não ser que realmente você é igual advogado também. É igual advogado. Vamos supor, né? Uma seleção para advogado. Eu odeio problema. Então, meu filho, sinto muito, vai arrumar outra profissão, porque problema advogado só odeio burocracia, né? Fica difícil, com certeza. Exato, então é isso. Então tem coisas que são inerentes do cargo. Aí, se você realmente. Se essa situação, por exemplo, é o que a Bárbara falou, então você tem que pensar em uma outra profissão. De repente aquilo não é pra você, né? Se você quer estar numa entrevista pra vendas e você odeia pessoas, não é pra você. Eu lembro até hoje um processo seletivo que eu fiz para a área comercial e a menina, ela levantou no meio da entrevista e falou assim: tô indo embora, não gosto de vendas. Ela foi embora. Super sincera. Porque a gente pega pesado, porque às vezes a pessoa vai e realmente ela não gosta de pessoas, não gosta de vender e tá lá na entrevista. E ela pegou e foi embora, né? Então, gente, é vocês serem sinceros com vocês mesmos, né? Então, se o seu defeito é uma coisa que vai prejudicar muito aquele tipo de profissão, no meu caso também, eu trabalho com pessoas o tempo inteiro. Aí, se eu falar numa entrevista que, nossa, eu odeio pessoas, cara, já era. Tipo, é óbvio que a vaga não vai ser minha, porque eu vou trabalhar com pessoas o dia inteiro. Agora, a organização, ela me atrapalha? Me atrapalha sim um pouco. Mas se eu tiver maturidade para aprender a lidar com esse ponto a melhorar, eu vou me organizar, né? Desorganizada, mas eu vou pensar num jeito ali de lidar com a minha desorganização, né? Então eu vou parar de ficar imprimindo um montão de coisa, que é o que eu fazia. Então você tem que pensar o que eu posso fazer para lidar com isso e não leve um defeito que vai ser aquele defeito que, cara, vai te excluir mesmo. É simplesmente você pensar, esse defeito aqui, ele é essencial para essa vaga? Eu odiar pessoas é essencial uma vaga de vendas? Né? Eu odiar processo burocrático vai me fazer ser eliminado de uma vaga para advogado? Vai, com certeza. Né? E de pessoas também, porque acho que a maioria das profissões tem que ter tem que se relacionar com gente, né?
Até que se você é de TI, você vai ficar lá programando no seu computadorzinho e não vai ter que falar com ninguém, tudo bem, tá tudo certo, né? É verdade. Vão ter profissões que realmente você não vai ter muito envolvimento com pessoas, né? Mas é isso que você tem que pensar. Defeitos todos temos. Então, como que você pode levar esse defeito, escolher o defeito que você vai levar, um defeito que não vai te desqualificar para aquela vaga, mas que vai te humanizar também. Porque eu já tive candidato que quer mostrar que é perfeito, né? Então ele chega lá e fala, não, é igual você falou, nossa, eu era o melhor vendedor, comigo não tinha. Aí você vai investigando, qual que é o seu ponto fraco? A pessoa traz uma coisa para virar ponto forte. Aí você vai investigando. Cara, é a mesma coisa do celular que não tem defeito, que o celular é perfeito. Você vai achar estranho. Então, assim, não adianta também você mostrar perfeição. Porque perfeição não conecta. Não conecta, né? O que vai conectar? Você vai falar, olha, eu tenho sim esse probleminha aqui. Eu tenho muito de delegar. Vamos supor que você tá indo lá para uma vaga de advogado lá com a Bárbara. E você fala assim, ó, eu tenho muita dificuldade de delegar. Então, eu tive alguns estagiários, mas eu sempre achava que meu jeito era melhor de fazer e eu acabava fazendo. Mas isso é algo que eu tô trabalhando, né? Eu já comecei a delegar mais, tô estudando sobre liderança e tudo mais, entendeu? Então, assim, pô, legal, ele falou o defeito dele, mas ele tá... Foi verdadeiro também. Foi verdadeiro, né? E um cargo de advogado. Agora, se você chega já num cargo de gerente jurídico, por exemplo, e fala, pô, tem dificuldade de delegar, aí não tem como, você vai ser eliminado. Né? Então tem que ver se é uma coisa que você tem... que você tem tempo também pra poder... Por exemplo, se uma estagiária chega pra mim e fala, Carol, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Pô, normal. Estagiária ainda para se desenvolver. Exato. Agora, se chega um gerente pra mim e fala, Carol, eu tenho dificuldade de dizer não, putz, aí pra mim é complicado, né? Com certeza. Carol, vamos só responder aqui as perguntinhas, que tem muita pergunta interessante. Tá. Quais posturas mais incomodam o recrutador durante a entrevista? Eu acho que desinteresse. Tanto o que ela falou da cadeira, né? Mas já tive, por exemplo, um estagiário, voltando para a parte do dress code que casa aqui, um estagiário que foi de moletom para entrevista, numa multinacional. E era um moletom assim, tipo um moletom. Ele podia dormir com aquela roupa ali. Né? Isso demonstra desinteresse, sabe? Porque você fala, pô, a pessoa não queria estar aqui. Né? Como já teve. Eu já entrevistei jovem aprendiz que estava ali porque a mãe mandou. Entendeu? Claramente. Então, a gente vê quando a pessoa está desinteressada ou quando ela não quer muito aquela vaga, mas ela vai para ver qual que é a da vaga. Então, isso incomoda muito, porque a gente percebe, né? O desinteresse também a gente percebe muito claro, assim. Tanto quando a pessoa está interessada, quanto ela está desinteressada também. E aí, a postura corporal não tem como, né? A pessoa que não está muito interessada, ela tem uma postura corporal mais, tipo, desleixada, mais, tipo, tô aqui, tô ouvindo, mas, tipo, não tô muito interessada no que você tá falando. Então, tem um pouco... Isso incomoda bastante. Perfeito. Outra pergunta. Em relação às experiências, como falar? Se aprofundar ou falar menos? Voltando... Perfeito. Voltando pro ponto que você escolhe o que você vai falar, não é? Então, vamos supor que você ficou um mês numa empresa, você não passou da experiência e foi uma experiência muito ruim pra você. Uma outra coisa, viu, gente? Eu percebo, inclusive, quando a pessoa tem uma questão emocional com aquela empresa, porque ela traz na entrevista. Vamos supor que você saiu de uma forma que não foi legal. Você, quando vai contar disso, você sabe, titubeia, não consegue falar direito. Então, o importante ali você contar suas experiências primeiro, teve uma experiência muito ruim, tipo assim, que você poderia não dizer, né? Vamos supor que você teve um mês aí de experiência numa empresa, foi mandado embora na experiência, você não gosta dessa experiência, por você não tinha vivido aquilo. Se você não quiser levar para entrevista, você não precisa. Até porque na entrevista a pessoa vai estar com o seu currículo, né? Então, no caso, não precisaria, se realmente foi uma experiência não muito boa, precisaria nem colocar no currículo essa experiência? Exatamente. Se for assim, menos de 3 meses, eu aconselho não colocar. Agora, se foi uma experiência assim, sei lá, de 1 ano, na verdade você pode colocar o que você quiser no seu currículo. Você pode tirar ou colocar. Não é carteira de trabalho, né? A carteira de trabalho, inclusive, é uma última etapa e as empresas nem estão mais pedindo tanto assim. Né? Você é trabalhista aí, você deve até... Pessoal, mas só lembrando aqui, contrato de experiência tem que assinar carteira, viu? Isso. Só lembrando. Pronto, importante. Não existe experiência sem assinar carteira. Perfeito, ótimo. Mas o que a gente está falando aqui, só para deixar claro, se aquela empresa, né, realmente foi uma experiência muito ruim para você, e se realmente você participar de uma entrevista de emprego, não se sentir confortável em falar dessa empresa, é isso que a gente está falando, né? Só para deixar claro. E aí você opta aí de tirar, de não colocar no currículo. Pode até para não se complicar, né, durante a entrevista.
Perfeito, é isso daí. Então, quando você for falar das suas experiências, o que eu sempre falo é o seguinte: não precisa, se você é uma pessoa muito experiente, não precisa contar desde o momento que você começou a sua carreira profissional. Né? Eu hoje sou recrutadora, tenho 7 anos só em seleção, mas eu não preciso contar que eu comecei a trabalhar como recepcionista numa escola de inglês, ou enfim, eu comecei a trabalhar faz muito tempo. Mas eu vou começar a contar a partir do momento que interessa o recrutador. Então você pode, inclusive, falar, olha, eu já comecei a trabalhar muito cedo, mas a primeira experiência na área X, que é a da entrevista, né? Vamos ficar um advogado de muitos anos de experiência. Olha, nossa, eu trabalho desde cedo, mas a minha primeira experiência na área jurídica, e aí você começa, entendeu? Não precisa contar, porque para a Bárbara é totalmente relevante você ter trabalhado antes como office boy, por exemplo, né? Sim. Então não precisa nem estar no currículo. Mas te perguntarem, você vai falar. Mas não precisa de você gastar tempo da entrevista e o tempo da Bárbara contando que você começou como office boy, né? A não ser que seja uma história de superação, alguma coisa muito diferenciada, mas não precisa. Então você começa contando a partir do momento que interessa para a pessoa que tá ali, né? E aí você vai, eu sempre dou a dica de você fazer tipo uma linha do tempo, assim. Tipo, fazer uma linhazinha aqui. E comecei a trabalhar então na área jurídica em 2009. Aqui eu fui para a empresa XPTO. Porque as pessoas, Bárbara, elas têm costume de contar a experiência profissional de uma forma que não fica uma história. Ou elas começam do fim pro começo, ou do começo ou até começa do começo, mas ela fala assim: não, eu trabalhei na empresa XPTO, depois na YH, e depois. E isso aí já tem no currículo, daí você já tá no Exato. currículo. Exatamente. Então, faltam os links, você contar realmente a tua história, né? Então, uma coisa é você repetir o currículo, igual a Bárbara acabou de falar, e outra coisa é você falar, olha, em 2009 eu comecei na empresa X, foi uma experiência muito importante para mim, porque lá eu aprendi XXX, lá eu tive a oportunidade de cuidar de um contrato de tantos R$ 1.000, de lá eu fui convidada para ir para uma outra empresa, ou por que você saiu? Se não for algo, né? Menos é mais, você pode falar, não, eu decidi sair porque outra empresa me chamou. De lá eu acabei saindo, né, porque teve uma reestruturação, né, contar como é que a história aconteceu. Quando você vai no cinema, né, imagina se pular uma parte da história, você não vai entender nada. Então, na sua trajetória profissional também, não é contar os detalhes, tá? Mas é contar a história de uma forma que a pessoa que está do outro lado, ela entenda, né? E ela tenha vontade de ouvir também, porque se for uma história muito mal contada, eu não vou ter vontade de ouvir. É igual a live. Se a gente tá aqui na live contando, sabe, uma coisa que não interessa a ninguém, ou de uma forma desinteressada também, né? Mais uma vez entra o desinteresse. Você começar, então eu comecei minha carreira em 2009, e aí eu fiz isso, depois É uma isso, coisa isso, chata de escutar, né? Exato. Então conte a tua história. Então, então, né? Aí de tal a tal ano eu fiz isso. Nossa, aquela experiência foi muito importante pra mim, porque lá eu aprendi isso. Mas aí eu decidi sair, eu já tava lá há muito tempo, eu quis uma experiência nova. E aí fui pra essa outra empresa lá eu fazia isso, isso, isso. E lá também foi muito importante pra mim, porque eu pude fazer um projeto no exterior, né? E aí eu decidi sair por causa disso. Entendeu? É você contar a tua história. Mas, mais uma vez, escolhendo o que você vai falar. Então, se tem alguma experiência ali que foi uma experiência desagradável, que você não quer falar muito, passa batido por ela, entendeu? Não tem trailer de filme? Você acha que no trailer... Imagina se no trailer do filme eles falassem do filme todo. Não, eles vão colocar as partes mais interessantes para que você queira ver o filme inteiro. Na entrevista é a mesma coisa. Você tem esse poder de escolher as partes mais interessantes da sua carreira para que a pessoa que está do outro lado queira ver o filme inteiro. Então, você não precisa ficar contando as partes chatas, as partes que não vão chamar a atenção da pessoa. Pronto. O José Elton perguntou aqui: tatuagem em um local visível ainda é um tabu ou as empresas estão mais flexíveis hoje em dia? Eu acho que mais flexíveis. A Bárbara pode falar um pouquinho do jurídico, né? Que eu acho que é o que mais é uma área mais quadradinha aí. Mas, por exemplo, comissários de voo, tem vários com tatuagem hoje, né? É claro que depende da empresa. Tem empresas de. Depende, A Emirates, por exemplo, eu sei que é uma empresa de fora, não gosta, né? Então vão ter empresas que vão aceitar, empresas que não. É preconceito, gente, como tudo hoje, né? As pessoas às vezes não vão falar, mas tem aquele preconceito, né? É preconceito, né? E com certeza, eu acho que assim, questão de tatuagem não vai medir a tua qualificação, a tua competência. Até porque, gente, eu mesmo tenho uma tatuagem, ninguém sabe. Acho que ninguém, assim, fica nas costas, é uma letra, né? J, né, da minha filha. Mas, assim, eu acho que hoje em dia não tem nada a ver. Logicamente que, se eu for puxar aqui para o ambiente jurídico, lógico que eu não vou mostrar numa audiência, a audiência é uma tatuagem, né? Eu acho que você tem que saber também o estilo, né, da onde você está. Então, se você está no fórum, você não vai botar uma
enfim, vai ficar mais cobertinha, né? Então, tudo depende da empresa, né, também. Se Isso. você tem uma empresa aí de óculos que é totalmente cool, né, como a Carol falou, que é fantástico. Se você tiver tatuagem, Às vezes até melhor ainda, diferencial, né? dependendo da empresa, é um Exatamente. diferencial, né? Uhum. Da empresa é algo que, nossa, que bacana, porque o É, estilo dela é nosso estilo, então conecta também. isso. É, Então vai depender da, Uhum. da, da empresa, né? Lembrando, gente, que a tatuagem, ela passa uma mensagem. Então depende também do que tem nessa tatuagem. Então, eu já É, vi pessoas verdade. que têm tatuagem aqui no pescoço, assim, uma coisa que também, de repente, para lidar com o público, não seria legal. Talvez para ser um vendedor numa loja de skate, de surf, seria ótimo. Mas, dependendo do que for, infelizmente a gente ainda. Imagina a Bárbara com uma tatuagem aqui no pescoço, assim, cobrindo o Não pescoço dela. dá. Não ia passar Não- credibilidade para a área dela. Isso aí, por enquanto, é algo que ainda tem muito peso. Então, tem isso, tá? O que que tem É nessa verdade. tatuagem? De repente, você tem uma tatuagem no pulso que tem um símbolo, sei lá, do nazismo. Vamos ser bem hard aqui agora. Pô, vai te prejudicar com Com certeza, entendeu? certeza. Então é isso que você tem que tomar cuidado, assim, com a mensagem, é igual um acessório. Por isso que a gente fala sempre de roupas mais neutras. Porque não vai passar informação nenhuma. Porque às vezes, sem querer, vamos supor, eu trabalhava na Latam, né? Vamos supor que uma pessoa sem querer vai de laranja na entrevista. Que é, que é a cor da concorrente. Pode ser Sim. inconsciente, mas eu na hora vou pensar, pô, ela veio de laranja. Que é a cor da concorrente não vai Logo laranja, né? logo laranja, então vem com neutra. Então a tatuagem é a mesma coisa. Se você puder, na primeira impressão, que é na entrevista, esconder a tatuagem, esconda. Se não puder também, vá, porque você é quem você é, né? Então se a empresa, por um acaso, não quiser te contratar porque você tem uma tatuagem, é quem você é. Então o ideal é que ela nem te contrate mesmo, porque em algum momento não vai dar fit com outras decisões tuas de vida e tudo mais, né? Mas eu acho que pelo menos na primeira, na entrevista, né? No momento de entrevista, se você puder esconder, se for no pulso, põe um reloginho, se for aqui na mão, coloca um anelzinho, né? Se for em algum lugar que dê para esconder, É, esconda. E se não der é. também, aí você tem que entender que se ela te reprovar, é porque realmente não ia ter fit com você. Você não ia se sentir bem de trabalhar lá, né? Imagina você até Não ser é o local aprovado. para você, né? Exato, imagina você até ser aprovado, mas todo mundo ficar olhando pra você ou te julgando o tempo inteiro. Isso é péssimo, Uhum. né? Então, o ideal é a gente Inclusive, ir pra uma empresa que a gente se sinta aceito. quando eu fiz essa tatuagem, logicamente eu já estava. Eu era estudante de direito. Ah, a tatuagem faz tempo, essa tatuagem aqui, viu? Eu era estudante de direito, eu tive uma filha muito novinha ainda, né? Eu era adolescente. E aí, quando eu fiz, como eu já era estudante de direito, eu pensei, não, eu quero homenagear minha filha, mas eu vou colocar num local mais discreto possível, e é desse tamanho, sabe? É só a letra dela. Então, assim, também tem que pensar a área que você quer atuar, né? Como é que é a área, né? Então, imagina se eu colocasse num canto assim que era, sei lá, no pescoço, como ela falou. Então, realmente ia ficar muito complicado. Você tem que pensar nisso também. Infelizmente, é um preconceito? É, mas infelizmente a gente tem que se preparar para isso. Exato. Como ser humano, a gente julga, né? Se fosse uma máquina, que eu sempre falo, se fosse uma máquina que estivesse te entrevistando, mas não, é um ser humano. Então, ele tem alguns valores ali que ele vai te julgar de acordo com aqueles valores. Por isso que eu sempre falo, na entrevista, gente, menos é mais. Não é o local de você demonstrar interesse político ou não, militar ou não, não é o lugar. É o lugar de você mostrar o seu Sim, potencial se mostrar esses interesses, essas coisas, é o lugar de você se mostrar o mais neutro possível. E por isso que o dress code é tão importante, né? O dress code, tatuagem, essas coisas, porque isso passa uma mensagem, né? Então, eu com meu blazerzinho rosa, eu tô passando uma mensagem pra vocês, né? O meu fundo rosinha aqui atrás também tá passando tudo tá passando uma mensagem, né? Então, a gente tem que tomar muito verdade. cuidado. Essa é a mensagem que você quer passar, né? Ah, você tá com receio? Então pega e vai com uma roupa neutra, tranquila, menos é mais. Perfeito. Tom de voz influencia? Tô vendo aqui a caixinha. Olha, só a pessoa que fica gritando no meu ouvido influencia. Eu já tive candidato que gritava muito, falava muito alto, ou então muito baixinho, que mal eu ouvia. E isso aí sim, né? Passa Agora, insegurança também, né? Quando a pessoa fala muito baixo. muito baixo é insegurança e muito alto é desconfortável, né? Eu já peguei candidato que gritava na sala, né? Tipo, então isso realmente é desconfortável. Tem que tomar. Às vezes a gente não percebe, né? Então por isso que é sempre bom a gente conversar com o outro. Eu tô gritando, tô falando muito alto, tô falando muito baixo. Sempre, gente, ó, pegue essa sacada. O feedback do outro é muito importante, viu? Porque tem coisas, né? Que tem até na janela de jorrar, né? Que é um quadrante, assim. Tem muitas coisas que a gente não percebe, mas o outro percebe, né? Então, vamos supor que a Bárbara depois pode me dar um feedback assim, pô, Carol, acho que se na live você, sei lá, você falou muito né, você não sei o quê. Pô, eu só vou perceber se ela me falar um feedback, né?
Porque às vezes eu, na minha aqui, no meu costume, não percebi aquilo. Então, treina a entrevista antes com o seu marido, com o seu filho, com alguém aí que você tenha... alguém que tope fazer isso, né? E aí a pessoa vai te dar um feedback até desse tipo. Pô, acho que você falou muito alto aqui. Acho que você falou muito baixinho, eu mal não te ouvi. Então, esse tipo de coisa é questão de treino também, viu? Perfeito. É, Edilma, falar o motivo de desligamento foi redução de quadro. Já basta ou precisa falar mais? Já basta. Já basta. Inclusive, gente, ó, se você não saiu sozinho da empresa, foi reestruturação. Foi o Se quê? você... Reestruturação. Essa é uma coisa que Olha, porque às vezes... Porque é uma coisa importante, Bárbara, inclusive até falar pra vocês aqui. Eu fiz a minha monografia esse ano, né? Eu tô terminando terminei minha pós-graduação na USP. E uma das pesquisas que eu fiz da minha monografia, que foi sobre demissão humanizada, foi assim: quando você foi demitido, te informaram o motivo de você estar saindo? E, se eu não me engano, 60% das pessoas não sabiam o motivo que tinham saído da empresa, tá? Então, muitas pessoas não sabem o motivo que saíram, tá? E aí, quando vem essa pergunta, ela tipo, cara, não sei. Primeiro, tá? Você pode responder isso e falar, olha, eu sinceramente não sei o motivo da minha saída, tá? Eu sei que eu não saí sozinha. Por exemplo, se você não saiu você não foi a única pessoa demitida da empresa naquele momento ali. Pode ter sido uma reestruturação, né? Porque a empresa, quando ela demite para contratar, de repente foi um chefe que mandou todo mundo embora para contratar de novo, é uma reestruturação, tá? Então, olha, eu não saí sozinho naquele momento, então foi uma reestruturação. Saí por reestruturação. Porque muita gente realmente não sabe o motivo. Então, eu sempre falo, ó, se você não saiu sozinho, foi porque a empresa fez uma mudança maior e você fez parte daquela mudança, né? Saiu por fazer parte. Ó, pandemia, pode falar. Foi por conta da pandemia. Se foi na época de pandemia, você já pode falar. Ah, foi na época da pandemia, né? Eu acabei saindo por conta da crise. Se foi crise, você pode falar, né? E se você saiu e não sabe o motivo, você pode falar, olha, sinceramente, cara, é o seguinte, eu saí e não me falaram o motivo do que eu tava saindo. E também não fica falando, eu acho que foi tal coisa, eu acho que foi não. Eu acredito, de repente, eu acredito que foi uma reestruturação, mas não me falaram o motivo. Pronto, 60% das pessoas não sabem por que saíram. Então, se você não souber essa pergunta, não precisa inventar, tá? Porque daí fica pior. Então, fale o que tiver que falar, né? Então, menos é mais de novo. perfeito. Como falar que foi você mesmo que pediu demissão? Falando também. Aí, normalmente, tem um motivo, né? Aí, o motivo partiu de você. Sim. Então, aí você vai ter que falar. E aí, o que acontece? Tem as pessoas que ficam com receio de falar, por exemplo, que quando isso normalmente acontece? Quando a pessoa quis fazer uma transição de carreira, quando a pessoa saiu para um outro projeto, quando alguém na família ficou doente, enfim, né? Mas é importante também você jogar com a sinceridade. Olha, eu decidi sair porque eu quis... Por exemplo, eu trabalhei numa escola de inglês, né? Durante um bom tempo. E eu decidi sair para ir para a área de RH, para procurar um estágio. E eu sabia que se eu não saísse, eu não ia conseguir essa vaga que eu queria. Então, vocês podem falar isso também, se for o seu motivo, né? Olha, eu decidi sair porque eu não estava feliz lá, não estava batendo com os meus valores, ou você fala o motivo, se for um motivo que você possa falar sem falar mal, tá? É diferente de você falar mal, por exemplo, eu não me adaptei aos valores da empresa. Você não tá falando mal, você simplesmente não se adaptou aos valores da empresa. Não é porque seu chefe era um bosta, nem porque a empresa era ruim, simplesmente não se Não adaptou. precisa dar detalhes, né? Não Exato. precisa dar detalhes. Não me adaptei, pronto. Pode ser que você saiu porque você tinha um chefe filho da mãe. Mas eu não me adaptei à empresa. Pronto. Não me adaptei aos valores, não me adaptei à cultura, né? E aí eu decidi sair para procurar uma empresa em outra área, porque eu sei que se eu ficasse lá, eu ia ter que ficar faltando para ir para entrevista, e isso eu não queria, né? O que demonstra até que você tem comprometimento. Então, acontece muito. Por exemplo, nessa época eu saí por conta disso, porque eu sabia que se eu ficasse ali, eu ia ficar acomodada e não ia procurar o estágio que eu precisava. Então, você pode falar esse motivo, tá? Inclusive, eles vão ver como algo bom, sabe? Se você saiu para não ficar faltando para fazer entrevista, né? Isso é algo bom também, tá? Que eles vão ver isso como algo positivo. A Shirley falou, e dá branco nos defeitos, mas eu acho que a Carol até falou um pouquinho aqui disso aqui. Pergunte a 3 pessoas, né, que você tem maior convívio em relação aos seus defeitos, e aí você já vai pensando, né, em qual defeito você vai falar, né, de acordo com o que essas pessoas vão responder, para você já estar preparada na hora da entrevista, não é isso? Isso. Eu, como recrutadora mesmo, Bárbara, eu nem pergunto ponto forte e ponto fraco. Isso é uma pergunta, gente, de gente que não sabe direito fazer entrevista, tá? Por quê? É o mais fácil. A pessoa, o que eu vou perguntar pra ela? Então, eu vou perguntar ponto forte, ponto fraco. A pessoa aprendeu dessa forma,
E aí ela repassa. Normalmente é um gestor que não tem preparação para fazer processo seletivo. Um recrutador mesmo, experiente, ele jamais vai perguntar qual que é o seu ponto forte e ponto fraco. Porque as pessoas já vêm com a resposta pronta. Como que eu desconstruo essa pergunta? Eu não pergunto isso, eu pergunto, se essa pessoa já trabalhou, né? Me fala do seu último feedback na empresa onde você trabalhou. O que seu chefe seu chefe te falava como um ponto forte teu e o ponto que você precisava melhorar? Pronto, aí eu desconstruo a resposta pronta que a pessoa me trouxe. Porque ela naturalmente vai lá no antigo chefe e vai lembrar do feedback, entendeu? E aí, nossa, Bárbara, aí traz um monte de insumos pra mim na entrevista, sabe? Então eu mesmo não pergunto ponto forte, ponto fraco. Eu pergunto, tá, se você não teve feedback, se eu ligasse agora pro seu antigo gestor, aí a pessoa já imagina eu ligando pro antigo gestor, né? O que ele me falaria como um ponto forte teu e o que ele me falaria como um ponto seu a desenvolver? Eu sinto que as respostas são muito mais genuínas e mais sinceras porque a pessoa ela esquece a resposta pronta e ela vai lá pensar o que o gestor falaria pra ela, entendeu? Então, você pode, inclusive, responder dessa forma. Se o recrutador é um recrutador mais inexperiente, ele vai perguntar assim, qual é o ponto forte teu? Você pode falar assim, olha, meu antigo chefe falava que o ponto forte meu era esse, né? O meu antigo chefe me falava que o ponto fraco era esse. Então, você ainda traz a visão do outro, que é tipo, a visão do outro, ela confirma o que você tá falando, né? Então, é a melhor forma de responder, na minha visão. Perfeito. Gente, já deu 1 hora. Não sei se esse Instagram vai derrubar a gente aqui, porque eu vi algumas lives que ele deixava mais de 1 hora, ou não sei, né? Mas assim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se vocês estão gostando, coloca aqui os coraçãozinhos, compartilha. Isso. E Tira não o esquece print de aqui da depois... nossa live. Tira o Não print esquece. da gente aqui, marca, a Carol, me marca, que aí a gente vai repostar aí no Instagram, nos stories. Agora Perfeito. tira um print bonito, né, pessoal? Vamos fazer uma pose pro Por print, favor, por vai. favor, Vamos fazer uma ajuda pose. aqui. Vamos lá. Aí vocês tiram e marcam a gente. Pronto. Fala depois Foi. Fala depois o que vocês aprenderam. E saindo daqui, gente, só para lembrar vocês, amanhã começa o meu curso gratuito LinkedIn Olha Gerador de só. Entrevistas. É gratuito, tá, gente? É um curso que eu poderia cobrar, mas eu vou dar gratuito para você se inscrever. É só você sair da live depois que acabar. Você vai lá no meu perfil, no link da bio e se inscreve, beleza? Pronto. Vai lá no perfil da Carol para vocês participarem. É um treinamento, Carol, é isso? É um treinamento gratuito onde eu vou ensinar as pessoas a começar a receber convites de recrutadores pelo LinkedIn. Então tem muita gente que tem o LinkedIn, mas não sabe usar, ou fala que não funciona porque não usa direito. Então esse treinamento, você 7 dias, 7 horas de live lá no YouTube. Todo dia a gente vai ter um encontro, vai ter grupo de alunos, vai ser um curso mesmo, né? Com toda a experiência de um curso, só que de forma gratuita, né? Não dá pra ficar de fora se você tá procurando emprego, né? Se você não tiver, né, é melhor nem ir, porque você vai começar a receber convite de recrutador e você vai ficar sem saber o que fazer. E muita gente não tem o LinkedIn, não é verdade? Eu acho que ainda tem muita gente que não usa. Então, gente, essa é uma dica excepcional. Utilizem essa rede, que é uma rede profissional. Então, eu já recebi várias propostas pelo LinkedIn, eu não estava nem procurando. É uma boa rede. Pois, Carol, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu perfil é só sobre direitos dos trabalhadores, mas eu quis aqui, em atenção a todos os trabalhadores que às vezes estão passando, né, procurando emprego novamente, abrir aqui um pouquinho de recrutamento, de seleção, de gestão de pessoas, para ter um conteúdo mais rico aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço. Pela sua explanação. Com certeza tirou várias dúvidas aqui. Eu que agradeço. Eu quero muito que você vá no meu perfil, porque lá tem Combinado. muitas dúvidas trabalhistas. Combinado. E vai ser sensacional ter uma especialista para ajudar a gente. Então a gente vai marcar, hein, gente? Uma segunda live com a Bárbara. Perfeito. Inclusive, quem tiver dúvidas, já passa lá pro direct da Carol, que ela já vai separando para a gente fazer uma live só sobre isso. Combinado? Perfeito, isso daí. Valeu, Bárbara. Valeu, pessoal. E eu espero vocês amanhã, hein? Lá no meu curso, no meu perfil. Pode ir pra lá, pode seguir. Quem é meu também, segue o da Bárbara, que é sempre muito importante vocês saberem essas coisas trabalhistas, né? É o mais importante que a gente ignora, mas é muito importante a gente saber. É verdade. Pra tomar boas decisões, viu? E trabalhadores, guerreiras e guerreiros que me seguem, vai lá, segue o perfil da Carol também. Beleza, Bárbara. Foi um prazer, viu? Gratidão. Gratidão. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.